eu quero convidar você a estar bem atento a essa meditação dessa noite para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 7, alguns conselhos para o lar cristão. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação algum. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, obrigado por tua palavra, que ela entre no meu coração, como uma palavra poderosa, e transforme para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Pode assentar, queridos. Conselhos para o lar cristão, válidos para a criancinha, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para casado, para solteiro, para viúvo, para todos nós, porque todo mundo faz parte de algum lar, tem alguma família, tem relacionamento com alguém, e os conselhos são válidos para todos nós. A Bíblia, olha aqui para mim agora, a Bíblia é repleta, ela é repleta de conselhos e orientações para uma vida de qualidade abençoada. Eu acabei de ler um livro do John Stott chamado O que Cristo Pensa da Igreja, e ele escreveu algo que a gente já sabe, mas me chamou a atenção a simplicidade dele escrever isso e a profundidade ao mesmo tempo. Ele disse o seguinte, olha bem o que ele falou, ele diz: Jesus dá conselhos à sua igreja. Jesus dá conselhos à sua igreja. Ele, que é o grande Deus do universo em expansão, Ele tem inúmeras galáxias na ponta dos dedos. O céu e o céu dos céus não podem contê-lo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem direito de dar ordens para que obedeçamos. Ele prefere dar conselhos que não somos obrigados a seguir. Ele podia simplesmente ordenar, mas ele prefere aconselhar. Ele respeita a liberdade pela qual nos enobreceu. Ao mesmo tempo, ele nos adverte acerca das consequências sérias de nossa complacência. Seu propósito não é nos aterrorizar para nos levar à submissão, mas nos tornar conscientes da importância da nossa escolha. O que ele está dizendo, John Stott, é que Deus podia mandar simplesmente, ordenar, mas Ele muitas vezes nos dá conselhos, e a palavra de Deus está cheia, repleta desses conselhos, que Ele poderia dizer: faça isso, e como soberano que Ele é, você, querendo ou não, teria que fazer se Ele assim o desejasse. Mas Ele nos dotou dessa liberdade que nos dá escolhas, e por isso Ele não, muitas vezes Ele não dá uma ordem direta, Ele dá um conselho, para que você possa aplicá-lo e ser bênção para a sua vida. Muitas vezes Ele vai dizer qual é a consequência se você não seguir aquele conselho, mas não para te assustar, não para te aterrorizar, mas para dizer para você que é isso que vai acontecer se você deixar de seguir o seu conselho. Porque o seu próprio caminho leva à perdição. O único caminho que leva realmente à vida é o caminho do Senhor, é a sua palavra, é a sua instrução. Deus nos dá conselhos para que vivamos uma vida melhor, uma vida digna, de qualidade. Como eu disse, Ele não nos obriga a seguir os seus conselhos, mas como perdemos
e como perdemos quando não atentamos para aquilo que ele diz em sua palavra. No texto de 1 Pedro capítulo 3, versos 1 a 7, nós temos alguns conselhos para a família, né, conselhos que tornam as pessoas que habitam um lar, pessoas melhores, conselhos que tornam a vida que é tão dura, mais suave, conselhos que realmente fazem com que a nossa vida se torne melhor. E eu quero rapidamente deixar para vocês, nesse texto bíblico, 4 conselhos para o lar cristão, para a sua vida, na comunidade chamada lar, ou nesse ambiente chamado lar, que é onde você habita com a sua família. O primeiro conselho importante é: seja uma Bíblia viva em seu lar. Repita comigo: seja uma Bíblia viva em seu lar. Versículo 1: o maior argumento que alguém pode ter não precisa ser dito, precisa ser vivido. O maior argumento que alguém pode ter não precisa ser dito, ele precisa ser vivido. O apóstolo Pedro está nos ensinando que a esposa cristã, ela pode ganhar o seu marido não crente sem palavras, somente com o seu testemunho. Mas eu quero ir além, eu quero dizer que isso vale para todos os membros de uma família. Ou seja, podemos ganhar os nossos familiares somente vivendo a Bíblia. Sabe por que muitas vezes temos dificuldade de tocar o coração do nosso familiar? Porque nós citamos a Bíblia, nós recitamos a Bíblia e nós não vivemos a Bíblia. É preciso viver a Bíblia. Tem gente que discute, que é chata, que quer ganhar no grito. Não adianta. Ah, pastor, não tem que falar? Sim, tem que falar. Mas acima de tudo, é preciso viver aquilo que você está aprendendo na Bíblia. A pergunta para nós esta noite é: estamos vivendo aquilo que estamos aprendendo na Bíblia? Estamos vivendo aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus? Quando os familiares perguntarem para você, onde você aprendeu o que você está vivendo? Você poderá responder: na Bíblia, na palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus. Você quer um lar com clima de céu? Então você precisa viver princípios do céu na sua vida. O camarada quer um lar: eu queria tanto que o meu pai, que a minha mãe fosse assim o assado, eu queria tanto que os meus filhos fossem assim o assado, eu queria tanto que o meu cônjuge fosse assim o assado. Mas se você não vive a palavra, não tem como você atrair a atmosfera do céu para o ambiente onde você está. Quando você começa a praticar a palavra, viver a palavra, se tornar uma Bíblia viva dentro do seu lar, você começa a atrair a atmosfera do céu para dentro da sua casa. Muda o ambiente, não quando você fala, quando você vive. As pessoas estão cheias de gente que fala, mas que não vive. Então nós precisamos aprender a viver a Bíblia, a ser uma Bíblia viva em nosso lar. Pedro está dizendo: olha, minha irmã, você pode ganhar o teu marido não cristão, se você tiver um bom testemunho dentro de casa. Ele está dizendo: se você viver aquilo que você aprende de Jesus, é evidente que você terá condição de tocar o coração do seu cônjuge. Ou seja, é preciso viver. Cônjuges brigões, respondões, não influenciam. Filhos respondões e mal educados não influenciam. Aliás, geralmente eles vão ouvir o seguinte: é isso que você está aprendendo na igreja? E alguns deixam até meu lado mal, porque vai dizer assim, lá na sua casa dizem assim: é isso que o teu pastor está te ensinando lá? Dá vontade de dar uma chinelada daí, né? É isso que o teu pastor está te ensinando lá na igreja? Não é, né? Mas não está vivendo a palavra de Deus. Seja uma Bíblia viva e aberta em seu lar. Diga para o seu irmão: seja uma Bíblia viva e aberta em seu lar. Segundo conselho: invista mais no seu interior do que no seu exterior. Às vezes o exterior engana, parece ser tão belo, né? Eu gostei muito dessa figura aí.
o coelhinho que está com bastante aparência, está todo garboso, né? Achando que ele é o tal. E o coitadinho do outro achando que o dele não está dando. Mas o que importa realmente é o que está dentro, lá dentro. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer que não seja o adorno da esposa o exterior, não invista no exterior, invista no interior, ou pelo menos, você tem que equiparar, aquilo que você investe no seu exterior, você tem que equiparar e investir também no seu interior. O apóstolo Pedro está dizendo, ele não está dizendo que não se deve investir para ficar bonito e apresentável, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que o interior trajado, vestido de um espírito manso e tranquilo, é de grande valor para Deus. Sem contar que o interior bem resolvido reflete no exterior, porque o sábio diz que o coração alegre deixa o rosto formoso. Se aqui dentro você está, meu irmão, minha irmã, em amargura, isso vai refletir aqui fora. Você pode colocar o que quiser aqui, ó, rebocar do jeito que quiser. Só vai mascarar, na verdade, não vai fazer de você uma pessoa mais bela. Essa é a verdade. Hoje, não somente as mulheres, mas os homens investem muito em aparência externa. Os homens também gastam bastante para ficar mais apresentável externamente, né? Dados colhidos de 2021 dizem que o Brasil conquistou o 3º lugar no ranking mundial de venda com gastos, né, que as pessoas gastam, as vendas de cosméticos no Brasil, né, levou o Brasil a alcançar o 3º lugar no ranking mundial, né, de países que mais gastam com cosméticos, e não são apenas mulheres, são homens também. A pesquisa mostra a atenção que o brasileiro tem com a beleza e com os cuidados pessoais. Mas e quanto ao interior? Qual o investimento que você faz no seu interior? Em oração, em leitura bíblica, na compra de material que edifica a sua vida, para você ler, ser edificado. Participando de seminário, vou investir, eu vou participar daquele seminário para o meu crescimento espiritual. Existem muitas pessoas lindas por fora, extremamente feias por dentro. Assim como existem também pessoas feias por fora e feias por dentro também. Mas o fato é que o que importa é a beleza interior, é aqui dentro. Por isso, o apóstolo está dizendo, olha, não se preocupe tanto com o exterior, invista no seu interior, aplique no seu interior, aplique para que você seja uma pessoa diferente, para que você seja trajado em espírito manso e tranquilo, e é isso que é de grande valor diante de Deus. Faça sempre um investimento maior no seu homem interior, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que o nosso homem exterior, ele se corrompe, e que o nosso homem interior é que se renova. Então você tem que investir mais naquilo que se renova do que naquilo que se corrompe. O teu homem interior, se você andar com Jesus, vai para o céu. Esse de fora aqui, vai para a terra, só para a terra, para o pó. Tanto é que você, meu irmão, minha irmã, até nós que somos mais feinhos, vamos ganhar um corpo novo, né? Revestido da incorruptibilidade, daquilo que é realmente incorruptível e eterno. Então o que importa é realmente você investir no seu interior, para você ser uma pessoa onde expresse, né, a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus, a habitação de Deus, Ele habita no seu interior. Então invista no seu interior. A casa por dentro tem que estar bem, e muito bem, porque aí habita o Espírito Santo, você é templo dele. Às vezes você gasta mais com a casa do lado de fora do que do lado de dentro, exatamente porque você esquece que do lado de dentro é que é mais importante e que faz a diferença na sua caminhada. Por isso, invista mais no seu interior do que no seu exterior. Eu não sei quanto você investe no seu exterior, mas eu quero convidar você pelo menos a equiparar o tempo que você gasta se preparando para ficar bonito, em oração e em leitura da Bíblia.
eu acho que vamos ter um crescimento de qualidade muito grande. O investimento financeiro que você gasta para ficar bonito por fora, equipara para investir na sua vida espiritual, né? Investindo na sua vida espiritual, comprando boa literatura, participando de eventos que vão te edificar, te instruir. Nos dá um exemplo lindo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Ah, mas a Sara, é interessante que o Pedro vai dizer que as santas mulheres fazem exatamente como a Sara. Quer dizer que eu vou ter que chamar meu marido de Senhor agora? Não é nada demais você chamá-lo de Senhor. Não que isso seja necessário. Mas o que é necessário mesmo é o respeito. É o respeito. Porque se chamar de Senhor ou você e não respeitar, se chamar de Senhor e não respeitar, e chamar de você e respeitar, é uma questão do respeito. E é interessante ver o que isso significa. Sara chamar Abraão de Senhor, o que isso significa? Significa, irmãos, que ela respeitava o Abraão, e é modelo para todas as mulheres. Mas então a Sara era um capacho do Abraão? De modo nenhum. Posso provar para você que a Sara tinha autoridade no seu lar também. Há um episódio muito enigmático e muito interessante, que a gente fica até pensando, na verdade, né? Abraão, hein? A Sara é poderosa. Por quê? Porque certo dia o seu filho Isaac estava brincando e o Ismaelzinho, um pouco maior, filho do Abraão também, começou a zombar do Isaac. A Sara se doeu pelo seu filho, né? As mamães aí se doem pelo filho, né? Não pode, meu filho não, quem está sendo zombado, o Ismael está fazendo bullying aí com Isaac, não. Aí ela chega para Abraão, Abraão, manda embora Agar e o Ismael, não quero mais que eles convivam aqui com Isaac, de jeito e maneira. E o Abraão, como pai, coração de pai, o Ismael era seu filho também, como ele se condoeu. Mas é interessante que Deus vai e fala para o Abraão o seguinte: Abraão, faça o que a Sara está dizendo, manda embora o Ismael e a Agar mesmo, faça exatamente o que ela está dizendo. Ou seja, Deus ficou do lado de Sara, viu gente? Faça o que Sara está falando. Ela tinha autoridade ou não? Ela disse o seguinte: manda embora esse menino e a mãe dele. O Abraão, no primeiro momento, não queria fazer, mas ele acabou fazendo. E até o próprio Deus vai dizer que ele deve fazer. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que é respeito. A Sara respeitava Abraão. Ela não estava aqui num segundo plano. Inclusive, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O chamado não era só para o Abraão, era para Sara. Tanto é que quando Agar entra na jogada, Deus vai dizer: não é o teu filho Ismael, é o filho que você vai ter da Sara. A Sara é a mulher escolhida para ter o filho. Não é você o patriarca com qualquer filho, não. Não é o filho de qualquer mulher. Não é o filho da Agar, ou depois o Abraão vem a casar com uma mulher chamada Quetura. Não é o filho da Quetura também. É o filho da Sara que vai ser o filho da promessa. O que ele está mostrando para a gente aqui? Que o chamado não era só do Abraão, o chamado era da Sara também. E ela estava inserida nesse contexto. A submissão, minha irmã, meu irmão, é uma segurança para a mulher. Toda mulher inteligente é submissa, porque ela sabe que tem uma segurança maior, e que não existe segurança maior do que estar debaixo do guarda-chuva de proteção do seu esposo. A mulher inteligente, ela é submissa porque ela sabe que isso é proteção para a sua vida. Mas perceba uma coisa: o respeito é mútuo. O apóstolo vai ensinar a todos nós que o marido deve viver a vida no lar com entendimento, considerando a esposa e tratando-a com dignidade. O respeito se estende ao trato dos filhos aos pais, que hoje infelizmente vivemos um tempo em que os filhos mandam nos seus pais. O filho é que manda, gente. Eu tenho percebido isso muito. Às vezes até uma criancinha pequenininha faz o pai sapatear, a mãe sapatear bonito. E manda e desmanda, com a birra. Porque o pai às vezes, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Quem é que manda, afinal de contas? Quantas vezes eu tenho
ouvido pais dizendo assim: ah, eu estou indo para aquela igreja para acompanhar o meu filho. Não tem uma posição firme, é o filho que manda. Ah, é que eu não quero perder para o mundo. Mas é uma situação tão incoerente. Meu querido irmão, minha irmã, o respeito, ele se estende dos filhos aos pais e se estende dos pais aos filhos também. Como a gente precisa orar para que a gente tenha pais que possam de fato ser referência para os filhos e que não se deixem dominar, mas que apontem o caminho para os filhos e digam realmente qual é o caminho que eles devem seguir. Por isso, meu querido, não deixe faltar o respeito em seu lar. Se você é jovem, uma palavra para os jovens, se você é jovem, desrespeitar seus pais, será desrespeitado no lar que no futuro você vier a formar, porque é a lei da semeadura. Cuidado como você é dentro de casa, porque você pode colher filhos do jeitinho que você é dentro de casa. Amanhã você vai dizer assim: mas você está me tratando assim, por quê? Ou seus filhos te tratando mal, ou sendo respondões, e você vai dizer: mas como isso? Então veja bem como você é dentro de casa. Então não deixe faltar o respeito no seu lar. Se o respeito faltou, reencontre-o, busque restaurá-lo, porque não pode faltar o respeito dentro de casa. Filhos, pais, filhos, marido e esposa e marido, o respeito não pode faltar. Diga para o seu irmão aí do seu lado: o respeito não pode faltar. E o quarto conselho que eu quero deixar para nós desta noite, que a palavra de Deus nos deixa: cuide para não fechar o canal de comunicação com Deus. O apóstolo Pedro nos revela que o nosso relacionamento no lar, se eles forem truncados, a nossa relação com Deus se torna truncada também, ou seja, até mesmo interrompida. O apóstolo Pedro está dizendo que se você não viver a vida do lar com discernimento, as suas orações serão interrompidas. Essa é a verdade. O texto bíblico é bem claro quando ele diz que se o marido cristão não tratar a esposa com entendimento e dignidade, poderá interromper as suas orações. Eu vou além, isso vale para a esposa e vale para os filhos também. Muita gente está com o canal de comunicação com Deus interrompido. Por quê? Por causa da forma que se relaciona no lar e não percebe isso. O céu fica de bronze, as orações ficam sem respostas e a vida cristã fica pesada, se torna uma vida cristã pesada. Por quê? Porque a comunicação está truncada, comunicação com Deus. Por quê? Por causa da realidade dentro de casa. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo: olha, tome cuidado para que não se interrompam as vossas orações. Se você não quer ter a sua oração interrompida, é preciso que entenda isso. Cuide, se a comunicação com seu cônjuge estiver truncada, a comunicação com Deus estará truncada também. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é a Bíblia aqui, a palavra de Deus. Cuide para não fechar o canal de comunicação com Deus. Tudo começa no lar, inclusive o seu relacionamento com Deus. Tudo começa no lar, inclusive o seu culto aqui no domingo à noite começa no seu lar, lá na sua casa. Quando você sai de lá, se você sai já no espírito todo torto, o seu culto aqui vai ser prejudicado. Você sai com uma comunicação atravessada lá, aqui o seu culto vai ser prejudicado. Porque a má comunicação dentro do lar, a forma como tratamos o cônjuge dentro do lar, vai influenciar na nossa relação com Deus, diz a palavra do Senhor. Então cuide para não fechar o canal de comunicação com Deus. Amém? Diga para o seu irmão aí: cuide, meu irmão, para não fechar o canal de comunicação com Deus. Concluindo, se você deseja, meu querido irmão, minha irmã, meu jovem, que o ambiente em seu lar tenha uma atmosfera celestial
Então ouça e pratique esses conselhos que valem para pais, para filhos, vale para cônjuges. Seja uma Bíblia viva em seu lar. Pratique a palavra e você vai ganhar sem precisar dizer palavras. Invista mais no interior do que no exterior. Ser bonito por fora é legal, mas ser bonito por dentro é muito melhor. Não deixe faltar o respeito. O respeito é mútuo e vale para toda a família, queridos, para todos os membros da família. Submissão não é jugo, é bênção e proteção. E cuide para não fechar o canal de comunicação com Deus. Pratique o perdão diariamente dentro de casa. Se existe uma prática que tem que ser diária dentro de casa, é a prática chamada perdão. O perdão tem que funcionar todos os dias. Por isso, meu irmão, eu quero perguntar para você nesta noite: você tem dado um bom testemunho dentro da sua casa? Você tem investido na sua vida espiritual tanto quanto, né, na sua aparência externa? Você tem cultivado o respeito no seu lar? Você tem cultivado a comunhão com Deus, zelando para que nada interrompa essa comunhão lá dentro do seu lar? Trabalhe para que isso aconteça. O apóstolo Pedro está dizendo para a gente que se a gente fizer isso, o nosso lar terá um diferencial, agradará a Deus e trará uma atmosfera diferente para o seu lar, para a sua casa. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assim você pode ter acesso a outras mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter acesso a todas as nossas novidades, baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente. É só você ir no Play Store, digitar IBI Cascavel. Lá você baixa o nosso aplicativo e faz parte dessa família. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Grande abraço.